pessoal, chegamos hoje no dia de Lag BaOmer, uma festa muito especial. Quando a gente fala de Lag BaOmer, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a figura desse grande sábio, um dos maiores de todos os tempos, Rabbi Shimon Bar Yochai. Hoje a gente vai descobrir o que tem de tão especial. A gente, no povo judeu, tivemos muitos sábios, muitas pessoas grandes, mas Rabbi Shimon Bar Yochai tem algo de muito peculiar, muito especial, a ponto de que o dia do falecimento dele foi transformado numa festa no calendário judaico, no qual todo o povo judeu se reúne, inclusive é um dia festivo como todos os Hagim, no qual não se faz as súplicas, na reza não se fala Tachanun. Realmente um dia com muita luz. Qual que é o segredo de Rabbi Shimon Bar Yochai? A gente sabe que Rabbi Shimon Bar Yochai revelou os segredos da parte interna e profunda da Torá, da Kabbalah, através do livro Zohar, que significa brilho em hebraico, por isso se acende fogueiras também lá no Omer, insinuando essa ideia de luz, que é a luz interna que tem na Torá, os segredos da Torá. Mas vamos ver agora por que justo o Rabbi Shimon foi escolhido para essa missão de transmitir os segredos da Torá para todas as gerações. A palavra Shimon em hebraico, a raiz dessa palavra são as duas primeiras letras Shin, Mem, que são as mesmas letras que começa a palavra Shamayim, que é céu em hebraico. Quando a gente fala dos mundos espirituais, a gente costuma utilizar a palavra os céus. Inclusive, temor a Deus, a gente fala Irat Shamayim, temor do céu. Então, o conceito Shamayim significa os mundos espirituais. Essas duas letras, Shin Mem, tem a ver com a palavra Sham em hebraico, que é lá. Ou seja, a gente está no mundo físico, que é aqui, e Sham lá é o mundo espiritual, o mundo vindouro. Rabbi Shimon era uma pessoa que estava aqui nesse mundo, mas a conexão dele era com o mundo vindouro. Por isso que Rabbi Shimon ele ficou durante os 13 anos naquela caverna, no qual ele se sustentava somente comendo uma alfarroba, que fala Haruv em hebraico. Haruv vem da palavra Harev, destruído, como se fosse que o Olam Hazé para ele era como se fosse algo que já não existisse mais praticamente, de tão elevado que ele estava. Ele nesse mundo já viveu os conceitos e os ensinamentos do mundo vindouro, do mundo espiritual. Por isso, quando perguntaram para o Rabbi Shimon, tem uma discussão no Tratado de Brachot, na página 35, entre ele e Rabbi Ishmael, sobre como que é o ideal nesse mundo. Rabbi Shimon fala, se a gente fizesse a vontade de Deus, a gente poderia estar o dia inteiro focados na espiritualidade, no estudo da Torá, e todo o nosso sustento ia vir através de terceiros. Ou seja, segundo Rabbi Shimon, a gente vê que tinha essa ideia de, mesmo nesse mundo, a pessoa pode chegar num nível completamente alto, de uma conexão espiritual plena. Por isso que ele tem esse nome de Shimon. Inclusive Shammai, a gente sabe que Shammai era aquela pessoa que tinha uma visão um pouco mais rígida, mais forte, mais intensa. Está escrito que hoje em dia a gente faz as halachot como Hillel, que era um pouco mais leniente assim tal, mas o mundo vindouro, que é o mundo de Sham, do futuro, né, o mundo que está para vir, Allah vai ser como Shammai. De novo a gente vê esse mesmo princípio. Rabbi Shimon Bar Yochai, não só que ele revelou os segredos profundos da Torá, ele via na verdade a profundidade de cada pessoa, de cada ser humano, de cada judeu. Por isso, então uma questão halakhica, a princípio parece um ponto técnico, mas na verdade é muito além disso. Está escrito que no Shabbat a gente não costuma passar cremes e remédios e coisas assim, só em casos de necessidade, de risco e tal, mas se é uma coisa que as pessoas, mesmo quando estão saudáveis, passam, não é algo que é tipo, como se fosse uma coisa líquida que não tem densidade, então a pessoa ela pode passar, por exemplo, um azeite assim na sua pele no Shabbat. Então um certo tipo de azeite que nem todo mundo usava, não era uma coisa, poderia ser visto como um remédio assim, porque somente os filhos dos reis usavam esse tipo de azeite. E nesse caso, dizem que realmente quem é o filho de rei, que é costumeiro para ele usar esse tipo de azeite, ou seja, pessoas muito importantes, naquela época era chamado filho de reis, poderia usar isso no Shabbat. Vem o Rabbi Shimon e ele fala, não, qualquer pessoa poderia usar esse tipo de óleo, por quê? Que ele fala, Kol Israel bnei melachim, cada Yehudi
é considerado como um filho do rei. Ah, mas pode ser que uma pessoa muito simples, ela pode até morar assim na rua. Você fala que ele é um filho de um rei, mas ele fala, eu não olho para a parte externa da pessoa. Na sua alma, na sua essência, cada judeu tem uma alma divina, é considerado Bnei Melachim, filhos do rei. Portanto, qualquer um pode passar esse óleo no Shabat. E assim a gente vê em várias e várias temáticas, nas discussões halachicas que tem, Rabi Shimon sempre ele vai e pega o ponto interior, o que está por trás. Inclusive ele foi condenado à morte pelos romanos por conta que um dos sábios daquela época falou, olha, os romanos construíram muitas coisas boas, muitas tecnologias e tal, que facilitam a vida. Só que Rabi Shimon ele pegou, é verdade, teve tecnologias e tal, mas a intenção deles quando fizeram isso não foi uma intenção boa. Eles fizeram essas estradas para tirar pedágio, para ganhar dinheiro em cima da gente, impostos e coisas do gênero. Ou seja, Rabi Shimon é aquela pessoa que sempre é por trás da intenção da pessoa, da parte interna dela. E justo pelo fato que ele é uma pessoa assim tão conectada, que era ligado com a alma, assim, nossa alma comparada com o fogo, de novo a questão da fogueira em Lag BaOmer, a luz da nossa alma, a Eish HaTorah, o fogo da Torá. Ele que foi escolhido para ser a pessoa que vai transmitir os segredos mais profundos da Torá. Rabi Shimon Bar Yochai viveu na época justo depois da destruição do segundo templo, que foi o início desses 2000 anos de galuta, de exílio que o povo judeu passou. Foram anos de muita escuridão, uma noite extremamente comprida, com muitas perseguições durante todos esses 2000 anos. Porém, Rabi Shimon foi aquela pessoa que acendeu essa luz, essa fogueira no meio da noite, no meio da galuta, que é a luz da Torá, que é através da luz da Torá que ela nos ilumina na escuridão, ela nos aquece, ela nos dá conforto, e principalmente os segredos mais profundos da Torá, a parte mais linda e preciosa que tem. Ele que foi responsável de transmitir isso até a última geração, que é a geração final, na qual a gente vai receber o Mashiach. Então por isso que o Rabi Shimon Bar Yochai viveu justo nessa época transitória, que foi o início de um período extremamente difícil, mas pelo fato que ele sempre olhava o lado interno. Por um lado, exteriormente falando, vai ser uma época dura de sofrimento para o povo judeu. A gente sabe que, por exemplo, o óleo, quando ele sai da azeitona, assim, a gente extrai o azeite, você tem que espremer a azeitona, e assim você vai tirar o azeite, a parte interna, que é tão especial, o azeite que a gente usa da oliva. Mesma coisa, através de toda essa galuta, a gente vai ser espremido, vamos passar por muitos testes o povo judeu durante os 2000 anos. Mas esses testes vai fazer a gente extrair o nosso melhor óleo, nossa melhor versão de nós mesmos. E por isso que depois de tanta dificuldade, tanto sofrimento, a gente vai estar aquela geração pronta para receber a vinda do Mashiach, que é extrair o nosso interior para fora. E justo foi essa a mensagem de Rabi Shimon. Que Bezat Hashem, esse dia de Lag BaOmer, foi um dia de grandes revelações, é um dia de muita abundância espiritual. Lag em hebraico são as mesmas letras, a palavra Gal, Gilui, revelações, muita força, da mesma forma que os segredos da Torá foram revelados nessa noite, na sua intensidade. A pessoa pode adquirir nesse dia muita abundância, muita sabedoria, muitas brachot na sua vida, e o principal a gente tem que pedir que nossa luz interna possa nos iluminar, sair para fora, que todo o nosso potencial que está lá dentro, que a gente possa tirar ele para fora e usar todo o nosso potencial. Tudo de bom e até a próxima.